entrar numa igreja, qualquer denominação religiosa, e você perguntar ali, quem aqui quer ser salvo, quem aqui quer ir para o céu, todo mundo vai erguer a mão. Mas se você entrar num bar e fizer a mesma pergunta, todo mundo também vai erguer a mão. Veja, dois grupos bem distintos, né? Teoricamente, pessoas buscando a Deus, teoricamente, pessoas desprezando Deus. Mas todas querem o céu. Por quê? Porque o céu é um bom lugar. A associação que eu e você temos com o céu é um lugar sem dor, de felicidade, de paz, de eternidade, de estarmos com as pessoas que nós amamos. Então, todo mundo quer ir para lá, lógico. Mesmo o indivíduo que talvez não tenha nenhum tipo de compromisso com Deus ou com a fé, ele quer ir para um lugar como esse. Quem não gostaria de ir? Mas o fato é que o fato de eu proferir, desejar alguma coisa, falar apenas, não resolve muita coisa. Às vezes a gente pensa que pelo fato de confessarmos o Senhor Jesus, estamos salvos. Por exemplo, eu me lembro que há algum tempo atrás, eu pesquisando muitas coisas na internet, eu descobri um site em inglês, e era mais ou menos o seguinte: você lia a declaração, o site era uma frase, eu aceito Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Aí embaixo tinha um espaço assim, aceito, né? Eu concordo com isso. Você clicava e aí vinha a mensagem na tela, parabéns, você está salvo em Cristo Jesus. Salvação fácil e simples assim, você faz uma declaração, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, isso é sincero, parte do meu coração, eu concordo com isso e pronto, eu estou salvo. Será que a salvação é tão instantânea assim? Será que o fato de nós proferirmos a Deus a nossa devoção nos torna devotos a Deus? Será que a nossa religião, a gente fala e é o suficiente? Bom, veja o que a palavra de Deus nos diz no livro de Isaías, no capítulo 29, no verso 13. Isaías 29, 13 diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra. Ou seja, preste atenção, diz assim, ele se aproxima, está dizendo que esse povo se aproxima de Deus com a boca, com os lábios. Com os lábios honram a Deus, no entanto, mas o seu coração está longe de mim. Então, Deus aqui, através de Jeremias, está dizendo que o povo de Israel, nesse contexto de apostasia, eles continuavam honrando a Deus com os lábios, continuavam se aproximando de Deus com a boca deles, mas o coração estava longe. Ou seja, aquilo que eu falo precisa estar em harmonia com o que eu sinto. Caso contrário, aí então há uma repreensão bíblica. Esse povo fala, diz que me honra, esse povo se aproxima de mim falando de tantas maneiras, no entanto o seu coração está longe de mim. Isso significa dizer uma coisa: você pode cantar lindo, você pode passar 2 horas na sua igreja louvando de olhos fechados com mão para cima. Você pode ser um grande pregador, uma grande oradora. Você pode ser um bom líder na sua igreja. No entanto, se o seu coração não estiver empenhado com tudo que você está fazendo, então de nada tem valor. O fato de você dizer que ama a Deus não significa que ama. O fato de você falar que é honesto não torna você honesto. O fato de eu dizer que me preocupo com você não faz disso uma realidade. Você entende o que eu quero dizer? Porque a gente fala o que quer, mas nem sempre aquilo que a gente fala corresponde com aquilo que a gente sente. E a gente precisa entender que é muito importante na vida cristã existir harmonia entre aparência e essência. Da mesma maneira como você aparenta algumas coisas, você tem que ter aquilo como essência, como base na sua vida. No meio cristão, para Deus, a verdadeira essência da religião não é apenas proferir, mas é também viver, sentir. Isso traz harmonia entre o que eu sinto e o que eu falo, entre aquilo que eu sou e aquilo que eu demonstro ser. Há mais um texto que eu acho que esclarece muita coisa para muitos de nós. Mateus, no capítulo 7, versos 21 a 23. São versos difíceis, algumas pessoas entendem que esses versos eles são pesados demais.
No entanto, são bíblicos, foram proferidos por Jesus e nós precisamos entendê-los. Mateus 7, 21 a 23 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ora, o que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Jesus quem proferiu essas palavras, ele está dizendo: apartai-vos de mim, vós que vivem no hábito do pecado, que vivem na iniquidade. Ora, mas eles estavam operando sinais, milagres, eles estavam expulsando demônios. Aqui diz que eles estavam profetizando. Agora, como que é isso? O indivíduo profetiza, o indivíduo expulsa demônios e ele opera sinais e milagres. Veja que Jesus, em momento algum, disse que aqui existe algum tipo de charlatanismo. Ele está dizendo que existem pessoas que estão expulsando demônios, fazendo milagres, profetizando. No entanto, Jesus nunca os conheceu. Ele está falando aqui do meio religioso. Por isso, você precisa entender alguma coisa. Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha, fala. Não é pelo fato de eu proferir: não, eu amo muito a Deus, eu aceito Jesus como meu Salvador, Deus é tudo para mim. Você acha de fato que isso é suficiente? Não é, querido. Pelo contrário, Jesus diz assim: existem pessoas que profetizam, expulsam demônios, fazem milagres, mas eu não os conheço. Então, abra sua mente, amigo. Você não pode confiar em um líder religioso que faz um milagre e dizer assim: não, Deus está com ele, porque se ele está operando milagre em nome de Deus, então ele é de Deus. Porque Jesus, aquele que nunca errou, aquele que nunca mentiu, aquele que nunca falhou, está dizendo para você agora que existem pessoas que operam verdadeiros milagres em nome de Deus, profetizam em nome de Deus, pessoas que expulsam demônios em nome de Deus, expulsam mesmo, mas nunca conheceram Jesus e não irão para o céu. Você entende como é confuso isso? Talvez você esteja pensando assim: peraí, pastor, então quer dizer que aquele homem que eu vejo ter um poder sobrenatural, que opera milagres, aquele indivíduo não significa que ele tenha Jesus no coração? É exatamente isso. Se você entendeu isso, parabéns, porque é isso. Como a gente vai descobrir então, se não é pela palavra, se não é porque apenas está apresentando uma mensagem de Deus? Tem gente que tem esse pensamento: ah não, se fala de Deus está tudo bem, está falando de Deus é o que importa. Não é assim não. Sabe por quê? Porque Satanás apareceu para Jesus como um anjo de luz e era o diabo. Então não é porque fala de Jesus que é de Jesus, não é porque fala de Deus que é de Deus, não é o que eu falo, é quem de fato eu sou. Essa é a questão que você e eu precisamos pensar, primeiro na nossa vida e depois para não sermos enganados. Jesus disse: acautelai-vos de falsos profetas, lá em Mateus 24. Acautelai-vos, cuidem. É óbvio que o indivíduo é lobo, mas vai vestir pele de cordeiro. É claro que Satanás ele tem múltiplas estratégias para destruir a raça humana. Uma delas é se revestir de religiosidade. Uma delas é apresentar-se ou aparentar-se com piedade. E as pessoas são levadas pelo sobrenatural. Mas não, Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. A minha base e a sua base é a Bíblia. Não são sinais, não são milagres, não é revelação, não é profecia, não é prosperidade. A minha base e a sua base é a Bíblia. Não importa se você é católico, se você é assembleiano, se você é batista, presbiteriano, quadrangular, Congregação Cristã do Brasil, não importa. Eu e você seguimos a Bíblia, você é cristão. De onde que vem a ideia de Cristo? Pela Bíblia.
Jesus Cristo, Ele endossou a palavra de Deus para conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser liberto? Tem milhares, milhões de pessoas que estão aprisionadas e se sentem livres. Mas o fato de se sentirem livres não significa que não estejam presas. Talvez você esteja preso na ignorância, no equívoco, no engano. Como se libertar disso? Pela Bíblia. Querido, como que você sabe se eu sou um pastor de Deus ou não sou? Como saber isso? E se eu for mais um charlatão, mais um telepastor, apresentando uma mensagem que não tem nada a ver com nada? Ah, não, mas o fato de eu gosto dele, porque é o jeitinho que ele fala, não é isso. Se eu falar qualquer coisa diferente da Bíblia, nunca mais assista, está escrito. Nunca mais ligue a Novo Tempo. Esse canal existe com um objetivo: apresentar a Bíblia e a mensagem da Palavra de Deus das mais diferentes formas, seja num programa de educação, de equilíbrio de finanças pessoais, seja através da saúde física, mental, emocional, família, mas apresentar unicamente a Bíblia e somente a Bíblia.